Bom, ótima tarde novamente, pessoal. Eu me chamo Carol e ele está realizando treinamento de financeiro na tarde de hoje, tá? Peço mais uma vez que deixe o número da licença no chat para a gente estar confirmando a presença de vocês. Então, o nosso treinamento de hoje ele vai ser abordado todo o modo financeiro, tá? Onde a gente vai estar abrangindo 10 tópicos, na qual cada tópico eu vou estar realizando uma pausa, e durante essas pausas vocês podem estar tirando dúvidas caso haja alguma, tá? Então, eu vou explicando, vocês vão perguntando e assim a gente vai dando sequência no treinamento, tá? As perguntas podem ser feitas diretamente via no chat ou abrindo o microfone e tá perguntando também, tá? Lembrando que o treinamento ele está sendo gravado e posteriormente a finalização dele vai ser enviado o link da gravação no e-mail que vocês se inscreveram, tá, pessoal? Então, aqui no treinamento de hoje, a gente vai mostrar ali como faturar orçamento, cadastro de maquininha de cartão de crédito e débito, controle de caixa, contas bancárias, baixas e lançamento de títulos e controle de fluxos de DRE, centro de custos e contas bancárias. Então, começando aqui, tá? A gente tem o primeiro tópico, na qual é o tópico de faturamento de orçamento. Então, o faturamento de orçamento, ele abrange várias funções, tá? Como o faturamento à vista, faturamento em cartão de crédito, faturamento em Pix, faturamento em cheque. Então, tem várias possibilidades de se faturar um orçamento. Então, eu vou vir aqui na minha tela de orçamentos, tá? Vou localizar um orçamento aqui no meu sistema, na qual, caso vocês não tenham nenhum orçamento, vocês podem estar fazendo a criação do mesmo. Então, aqui eu tenho o orçamento número 134, na qual está com status de orçamento ainda. Então, vamos supor que o cliente do orçamento 134 fez a confirmação da venda comigo. Então, eu preciso gerar o financeiro dessa venda. O primeiro passo para me gerar o financeiro dessa venda é eu fazer a confirmação da venda, na qual eu vou marcar esse orçamento como status de venda. Então, aqui ele já está com status de venda, tá? Assim que eu atualizar a tela, o tópico aqui em cima ele já vai se atualizar para o passo 2, na qual ele vai dizer que está em venda confirmada. Após a confirmação de venda, eu posso vir no menu lateral esquerdo em faturamento, aonde eu vou ter aqui duas opções: faturamento à vista e faturamento parcelado. Carol, em que momento que eu uso faturamento à vista e faturamento parcelado? O faturamento à vista, pessoal, ele só vai ser usado quando vocês receberem o valor total em dinheiro em espécie no caixa físico da loja de vocês. Então, se vocês não trabalham com dinheiro físico, não poderiam estar utilizando essa opção, né? Porque aqui eu estou dizendo para o sistema que eu estou recebendo dinheiro em espécie. Ou teria a opção também, né, no qual que eu vou colocar dinheiro e vou fazer a baixa no meu caixa do sistema. E a segunda opção seria Pix, na qual eu vou fazer o recebimento total do valor na minha conta bancária. E aqui embaixo eu vou estar informando em qual conta que eu vou estar recebendo esse valor à vista daí, tá? Na qual pode ser Pix ou pode ser transferência também, na qual eu vou poder escolher em qual conta está entrando esse valor. Mas, Carol, eu não estou recebendo na data de hoje e também não vou receber o valor à vista. Aí tem a segunda opção, que é o faturamento parcelado. Então, aqui a gente está utilizando o faturamento parcelado para quando não se recebe em dinheiro ou em transferência, ou não recebe o valor total de uma vez só. Então, aqui vão ter todas as formas de pagamento. O que acontece? Eu posso faturar com todas as formas de pagamento, porém, o faturamento em cartão de crédito, ele é um pouquinho diferente de faturamento, tá? Então, eu vou fazer o modo tradicional para vocês, por exemplo, em 2 vezes no Pix, e depois eu vou faturar um novo orçamento em cartão de crédito para vocês entenderem a diferença de um para outro, tá? Então, vamos supor que esse orçamento aqui, a gente vai faturar em 2 vezes no Pix. Então, o cliente, ele vai me dar uma entrada e mais uma parcela. Então, aqui eu vou informar que vão ser divididos o valor de 1.194 em 2 parcelas. Posteriormente, eu vou informar que dia que vai vencer essa parcela. Então, vai vencer todo dia 6. Vou visualizar as parcelas. Logo aqui abaixo, ele vai me dar as 2 parcelas, com o valor dividido entre 2, o valor total por 2. E aqui eu posso estar ajustando o tipo de lançamento e as datas, caso eu queira fazer alguma edição manual referente a esse título em si. Então, aqui ele gerou o documento, que é o número do orçamento em quantas vezes foi. Então, o orçamento é 134.
/1/2, que é a quantidade de parcelas desse faturamento. Aqui eu vou estar confirmando o meu faturamento, tá? Na qual esse orçamento agora, ele passa a ser status faturado. E aqui dentro do orçamento eu consigo visualizar em faturamento os títulos gerados e o valor total faturado referente a este orçamento em específico. Em relação ao faturamento parcelado, alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, eu posso falar? Pode falar sim, Camila. Seguinte, a gente já costuma fazer nessa mesma forma que você falou aí, porém tem uma situação. Quando a gente faz essa baixa, igual você fez aí do que está o orçamento faturado total, no caso, né? Sim. O meu pessoal da parte da produção, eles não conseguem mais mexer nesse pedido, digamos, para fazer algum ajuste de produção ou para colocar alguma observação, enfim, eles não conseguem mais fazer isso. Aí a orientação que nós tivemos é de deixar ali 1 centavo ainda para ser faturado. Então, não faturar 100% do pedido, deixar 1 centavo ali para que eles consigam ter esse acesso. Procede, dessa forma mesmo, ou tem alguma outra forma que possa ser feito? Não, tem uma outra possibilidade, Camila, na qual você pode fazer uma configuração dentro do seu sistema. Então, aqui, ó, eu vou duplicar a tela para você, na qual eu vou buscar por sistema, tá? Em configurações do sistema. Aqui eu vou vir em alterar. Em venda, deixa eu confirmar se é em venda, ó, permitir alteração de orçamentos faturados. Aí você marca aqui sim, confirma esse ajuste e sai e entra no sistema novamente, que aí você vai conseguir fazer o ajuste como se ele estivesse em status de venda ou orçamento, ó. Então, aqui você consegue fazer a edição normalmente daí, tá? Ah, entendi. Tá, perfeito. Depois você vai estar mandando esse vídeo, daí eu consigo fazer passo a passo, né? Sim, a gente vai estar encaminhando via e-mail, Tá bom, obrigada. imagina. Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Bom, então vou dar sequência aqui, tá? Então aqui a gente gerou o faturamento do orçamento 134 com o Pix. Logo em seguida, eu vou estar mostrando como fazer a baixa, tá? Porém, eu vou dar sequência aqui no faturamento como cartão de crédito, que eu sei que é um pouquinho mais complicada essa questão, porque tem que cadastrar maquininha, tem que cadastrar conta bancária, e o jeito de faturar é um pouquinho diferente. Então, eu vou pegar um outro orçamento aqui, tá? E vou explicar na prática para vocês. Deixa eu localizar um orçamento. Ó, então, vou fazer o mesmo processo. Vou estar confirmando a venda, tá? Vou vir em faturamento. Faturamento parcelado também. E aqui eu vou estar informando que o faturamento desse orçamento é em cartão de crédito. Vou informar também que é dia fixo. E aqui ele pede também para me dividir um saldo em quantas parcelas. Então, nesse momento, pessoal, quando vocês forem faturar com cartão de crédito, nunca vocês vão estar informando em quantas vezes o cliente passou, parcelou para vocês aqui. Então, o cliente ele parcelou em 5 vezes, por exemplo. Os clientes têm costume de vir aqui e colocar em 5 vezes e gerar 5 parcelas. Não, está errado. No momento do faturamento do orçamento, sempre vocês vão estar informando uma parcela só. Por que uma parcela, Carol? Porque o cliente ele passou apenas uma vez o cartão na maquininha de vocês. Quem vai pagar parcelado para vocês é a maquininha, no caso o fornecedor, ou caso estás em antecipação, depois vocês vão informar essa informação lá no recebimento. Então, nesse momento, vocês vão estar informando para o sistema apenas quantas vezes o cliente passou o cartão para vocês. Então, ele passou uma vez o cartão, quem vai pagar parcelado, ou caso faça antecipação depois, é com a maquininha e não com o cliente. Então, aqui, sempre uma vez, tá? Vou visualizar as parcelas. Vai gerar aqui o meu documento, vai ser em cartão de crédito, eu vou confirmar. O que vai acontecer agora? Ele vai gerar um título em nome do cliente com o valor total do orçamento. Até aí, tudo bem. O que vai acontecer agora? Lá no meu financeiro, eu vou estar localizando esse título. Então, ele é uma conta a receber, tá? Então, aqui financeiro, títulos, contas a receber. E eu vou estar localizando ele pelo número do documento. Então, aqui ele já vai estar o meu
título em nome do meu cliente, tá? O que a gente vai fazer agora? Antes de baixar esse título, o que eu preciso ter cadastrado? Eu preciso ter a minha maquininha, para me informar para o sistema em qual maquininha que eu estou recebendo e em quantas vezes foram. Como que eu cadastro a maquininha, Carol? A gente vai vir aqui no menu lateral, tá, pessoal? Em cadastros, cliente e fornecedor. Aqui a gente vai vir no botão de inserir. Então, como se vocês estivessem cadastrando um cliente, tá? Porém, em cliente vocês vão marcar não e fornecedor vocês vão marcar sim. E aqui vocês vão estar informando o nome do seu fornecedor, no caso, o nome da maquininha. Então, vamos supor, Stone, e quantas vezes vocês vão estar cadastrando. Então, cada taxa bancária, vocês vão colocar um cadastro. Então, vamos supor que Stone de 1 a 5 vezes é uma taxa. Então, vou cadastrar Stone 1 a 5 vezes. Logo aqui abaixo, eu tenho dados do fornecedor, onde eu vou estar informando qual é a taxa bancária da Stone de 1 a 5 vezes. Então, Stone 1 a 5 vezes, eu tenho a taxa de 1,20%. Centro de custo sempre vai ser tarifas e taxas, e eu vou confirmar. Pronto, cadastrei minha maquininha, tá? Maquininha feita no sistema. Agora, eu posso vir aqui no título do meu cliente, tá? Da maquininha, e fazer a baixa, informando em qual maquininha que o cliente me pagou e em quantas vezes foram. Então, eu vim aqui em baixar título, baixa total, outras formas de pagamento. Logo em seguida, eu vou vir aqui em cartão de crédito e débito, na qual eu vou informar em qual maquininha que o cliente me pagou. Então, aqui tem todas as minhas maquininhas cadastradas. Então, aqui, ó, já tem a Stone de 1 a 5 vezes. Na qual, nesse momento aqui, clientes que recebem parcelado, tá? Então, se você recebe parcelado do seu fornecedor, da sua maquininha, vocês vão estar informando em quantas parcelas o cliente te pagou. Então, ele vai me pagar em 5 vezes e eu vou receber em 5 vezes também. Eu vou inserir esse cartão no sistema, na qual vai gerar 5 títulos agora em nome da Stone e não mais em nome do meu cliente. E depois a gente vai estar recebendo esses títulos para ser descontado as taxas bancárias. Carol, mas eu não recebo parcelado, eu faço antecipação. É aquele caso, coloca a maquininha, no cadastro de maquininha, vocês vão colocar a taxa de antecipação, e em vez de gerar 5 parcelas, vão gerar apenas uma parcela, e o valor total da taxa vai ser descontado apenas dessa única parcela que você gerou dentro do sistema. Até aqui, tudo bem, pessoal? Carol, mais uma dúvida. Quando você faz aí, no caso de uma única vez e coloca a taxa, ele já vai descontar a taxa? Aqui não, aqui ele só está gerando o título da maquininha. Depois de eu gerar o título da maquininha, eu vou baixar o título da maquininha para que seja descontado a taxa desse fornecedor. Tá? Vou mostrar aqui agora para vocês como que faz o desconto da taxa, tá? Então, aqui, ó, eu gerei os títulos da Stone, tá? Então, são 5 títulos da Stone que eu tenho. O documento vai ser este daqui, eu vou copiar ele para vocês localizarem melhor depois, e eu vou estar confirmando essa baixa. O que vai acontecer? O título do meu cliente, ele vai ficar como liquidado, porém, os da maquininha, eles vão permanecer em aberto, porque o fornecedor não me pagou, meu cliente já me pagou. Então, quem passa a te dever agora não é mais o seu cliente que você fez o orçamento. Quem passa a dever para vocês agora é a Stone e a maquininha que vocês cadastraram dentro do sistema. Então, aqui eu tenho 5 títulos, tá? Carol, como que eu faço para ser descontado a taxa bancária? Vocês não vão vir aqui em baixar título, tá? Vocês vão vir aqui em mais pagamentos, efetuar baixas de cartão de crédito e débito. E aqui, vocês podem estar colocando alguns filtros na tela. Vou colocar aqui um filtro com a data mais longa, tá? Vão estar informando em qual conta vocês estão recebendo, tá? Então, justamente por isso que eu falei que teria que ter a conta cadastrada. Depois eu vou mostrar como cadastra essas contas também. E eu vou pesquisar. Aqui vai aparecer todos os títulos que vocês geraram através do cartão de crédito. O que eu gerei da Stone naquele faturamento são esses aqui, ó. Então, aqui ele vai mostrar o fornecedor, o documento, data de vencimento,
valor do título, a taxa bancária que eu cadastrei lá no cadastro do fornecedor e o valor que vai ser descontado em cima do valor da parcela. Então, de 842,82 vai ser descontado 1,20%, que me dá em reais R$ 10,11. Então, eu vou estar selecionando o título que eu quero baixar, tá? Ele pode ser unitário ou em grupo. Aqui em cima ele vai te dar uma somatória dos selecionados e o total da taxa, e eu vou confirmar esse depósito no meu banco. Confirmando esse depósito no meu banco, ele vai gerar um número de acerto, e lá na minha conta bancária, ele vai me aparecer da seguinte forma. Então, eu vou vir aqui em lançamentos, tá? Contas bancárias. Vou localizar a conta que eu fiz a baixa, que é essa daqui, e ele vai me mostrar assim, ó, depósito de cartão, o valor de entrada, então ele entrou os 842,82, e logo em seguida ele abateu os R$ 10,11, que é referente à taxa que eu tenho do meu cartão. Então, o sistema ele vai descontar automaticamente essa tarifa que você tem do seu fornecedor dentro do seu título, tá bom, pessoal? Em relação ao faturamento com cartão de crédito, alguém tem alguma dúvida? Bom, dando sequência aqui então, tá? Vou pegar o primeiro orçamento que a gente fez em Pix, na qual eu vou mostrar para vocês como fazer a baixa. Então, a baixa dos orçamentos que você faturar como Pix, transferência, depósito, caixa, são recebidos de forma diferente. Então, eu vou pegar aqui o documento, que é 134, para me localizar ele. Eu vou vir aqui no financeiro, títulos, contas a pagar e a receber. Aqui sempre vai ser a receber, quando se trata de faturamento de orçamento, tá? Vou filtrar por documento. E aqui eu vou localizar o meu título. Então, aqui eu tenho meus dois títulos, tá? Com R$ 597 cada um, o valor. Para mim baixar, como que eu vou baixar esse primeiro título? Então, vamos supor que esse daqui realmente foi em Pix. Então, vou efetuar o depósito na minha conta bancária. Basta vir no menu, baixar título, outras formas de pagamento, e aqui vocês vão ter as opções, que é em caixa, que é apenas dinheiro em espécie, tá? Depois eu vou mostrar como funciona o caixa para vocês. Lançamentos bancários, que são as contas bancárias, cartão de crédito, que foi o que eu mostrei, e cheque, que eu vou estar mostrando posteriormente como funciona também. Então, nesse caso, a gente vai escolher o lançamento bancário, vai escolher qual é a conta, o data do acerto é a data de hoje, documento, o valor já puxa automaticamente, insiro o lançamento do banco, ele já vai gerar o histórico, basta eu finalizar a baixa. Assim que eu finalizar a baixa, ele vai marcar o título como liquidado. Então, aqui ele já está mostrando que eu recebi, e se eu for na minha conta bancária, já vai entrar o valor no meu saldo bancário do dia também, tá? Temos aqui um segundo título, que ele pode ter sido recebido como cheque, por exemplo. Então, como que vocês recebem como cheque, tá, pessoal? Vocês vão gerar um título normalmente lá no faturamento, porém, esse título no faturamento, ele vai ser um pouquinho diferente. Eu vou vir aqui no orçamento, pegar um que esteja em status de orçamento, vou confirmar a venda, faturamento, inserir pagamento parcelado também, tá? Então, quando vocês recebem cheque, vocês vão vir aqui e vão vir em pagamento em cheque. Em pagamento em cheque, vocês também vão informar que vão ser com dia fixo, e aqui tem o total pago. Quando que eu vou usar pagamento em cheque, tá, pessoal? Quando o cliente falou para vocês que vocês vão estar recebendo dele em cheque, porém, ele não te deu um cheque em mãos ainda. Então, é uma promessa de pagamento em cheque, não que vai ser um cheque mesmo.
Então, vocês vão estar utilizando o pagamento em cheque. Aí, o que que vai acontecer? Quando vocês utilizam a função pagamento em cheque, lá nos seus títulos, ele vai ficar aqui, pagamento em cheque. Eu vou até mudar aqui um para vocês verem como que vai ficar. Pagamento em cheque, então vamos supor que eu faturei e ele está assim. Então, aqui foi uma promessa que ele vai me pagar em cheque. Carol, o cliente chegou aqui na minha loja e me deu realmente esse cheque. Então, ele realmente pagou em cheque. Eu vou vir aqui no menu, baixar título, outras formas de pagamento, cheques, e vou estar inserindo o cheque que o cliente me deu. Aí aqui eu vou estar informando o número desse cheque, o vencimento dele, tá? O valor do cheque que ele me deu, que nem necessariamente é o valor do título, ele pode ser um valor a mais ou um valor a menos. Então aqui eu vou estar colocando o valor de R$ 600. O emitente do cheque sempre é o nome que está impresso no cheque, e eu vou estar inserindo esse cheque. Então, aqui ele foi inserido com sucesso, e aqui ele mostrou o histórico desse cheque. Porém, gera uma diferença de R$ 2,97, que vai acontecer no dia a dia de vocês, isso é normal. Essa diferença vocês podem estar acertando em adiantamento. O que seria adiantamento? Gerar um crédito para o cliente desse valor de R$ 2,97, ou acertar a diferença em troco, que é pegar R$ 2,97 do seu caixa físico da loja e dar de troco para ele. Então, vocês escolhem o que vocês querem fazer nesse caso. Nesse caso, eu vou gerar como adiantamento, ele já vai zerar a diferença e eu vou finalizar a baixa. O que eu informei para o sistema agora? Que o cliente ele me deu um cheque, mas que eu não recebi ele em nenhuma conta bancária, nem no meu caixa, nem nada do tipo. Ele vai vir aqui para a aba de cheque de terceiro daí, tá? Vou localizar ele aqui. Deixa eu filtrar por aberto. O valor do cheque é 597. R$ 600, desculpa. R$ 600, ele está aqui no documento 001, Fábio Luiz Jerônimo, na qual esse cheque aqui vocês vão escolher o que vocês querem fazer. Se vocês querem depositar na conta bancária ou se vocês querem fazer, utilizar como repasse de pagamento. Então, depois eu vou mostrar como vocês fazem o repasse também. Se for depositar na conta, basta vir em baixar título, outras formas de pagamento também, lançamentos bancários e depositar na sua conta que você desejar. Aí, pessoal, tem uma segunda opção aqui no faturamento do orçamento, tá? Qual seria essa outra opção? Quando o cliente ele realmente já te deu o cheque. Então, ele já chegou aqui na minha loja, fechou a venda e já me deu um cheque em mãos. Não é uma promessa de pagamento. Então, já estou faturando o orçamento dele com o método que ele realmente me pagou. Aí, aqui vocês podem estar utilizando cheque de terceiro. Que aí vocês já vão estar colocando qual é o emitente do cheque, o número desse cheque, vai ser o dia fixo também, o vencimento dele, parcelas. Vamos supor que esse 5.191, ele me deu em 3 cheques. O que vocês vão fazer? Colocar em 3 parcelas. Óbvio que o valor dos cheques não vão ser iguais, tá? Muito raramente vai ser igual. Aí vocês vão gerar as 3 parcelas. O que vocês vão fazer? Vem aqui no valor da parcela e ajusta conforme o valor de cada cheque que o cliente deu. E o documento, a mesma coisa, tá? Basta vir aqui e fazer o ajuste manualmente, tá bom? Confirma, ele vai gerar aqui o faturamento, 3 cheques de terceiro, automaticamente. Se você vir aqui no seu financeiro, ele não vai estar em títulos a receber, ele vai estar em cheques de terceiro. Então, aqui eu vou buscar por aberto. Aqui eu tenho o número do documento. Vou buscar por valor. Então, aqui, ó, tenho 1.730, 1.730, 1.730. Esses cheques aqui, vocês também podem estar escolhendo o que fazer. Ou baixar na conta bancária, efetuar o depósito, ou utilizar como repasse de pagamento para fornecedores. Em relação ao cartão desculpa, em relação ao cheque de terceiro, pessoal, dúvidas?
Bom, vou dar sequência aqui, tá? Então, vou aproveitar que eu estou no assunto de cheque e vou só mostrar rapidinho aqui como que faz o repasse de cheque, tá? Então, aqui daí eu vou vir em contas a pagar. Vou pegar uma conta que esteja em aberto. Então, aqui eu tenho esse título aqui de 1.475. Vamos supor que eu preciso pagar ele, mas eu vou pagar ele com cheque, então eu vou fazer um repasse de cheque. Basta eu vir aqui no menu, baixar título, outras formas de pagamento. Eu viro no menu de cheque, vou selecionar o cheque que eu tenho no sistema, e aqui vão estar todos os meus cheques que eu tenho cadastrado. Eu vou localizar qual que eu quero fazer o repasse, tá? Então, vamos supor que eu queira repassar esse cheque que eu acabei de gerar, de 1.730. Seleciono, confirmo o repasse. Então, em relação a cheque, sempre vai gerar essa divergência, tá? O valor do título era 1.475, porém o cheque que eu repassei é de 1.730. Normalmente, nesses casos, os clientes eles acertam a diferença em adiantamento. Então, eles deixam como crédito para futuras compras que eles vão fazer com vocês. Então, eu vou gerar esse crédito para o meu fornecedor. Como vocês normalmente compram sempre, né? Então, eu vou acertar a diferença em adiantamento. Como ele tem me pagado antes, antecipado. Vou gerar, vou finalizar a baixa e pronto. Já fiz o repasse do meu cheque dentro do sistema. Agora, pessoal, eu vou vir aqui na tela inicial só para ver o tópico que a gente tem a seguir, tá? Então, aqui a gente já abordou o faturamento de orçamento, cadastro de maquininha de cartão. Vou mostrar aqui como fazer o controle de caixa, tá? Vocês que estão aqui no treinamento, vocês trabalham com caixa físico na loja de vocês? Eu trabalho, Carol. Perfeito, então vamos lá. Eu acabo tendo também alguns recebimentos em espécie. Perfeito, pessoal. Então vamos lá. O que vai acontecer? Tá? Aqui no financeiro, a gente tem menu de caixa. Então aqui a gente tem abertura e fechamento de caixa. O que que é o caixa no sistema, tá? É o caixa da sua loja. Então, todo dia vocês chegam no caixa, contam o valor que tem no caixa e anotam em algum lugar, correto? Todo final do dia, vocês vão lá no caixa, contam o valor que tem no final do dia e anotam para fazer o fechamento. No sistema, vocês vão fazer a mesma coisa. Porém, no sistema, vocês podem fazer o fechamento semanalmente, quinzenalmente ou cada 30 dias. Então, aqui, o que, que o sistema está me informando, tá? Que eu não tenho fechamento nos últimos 30 dias. Então, o meu saldo, ele já não vai mais começar a contabilizar. Então, se eu passar mais que 30 dias sem fechamento, ele não contabiliza mais o meu saldo do caixa, tá? Como que eu faço a abertura de caixa? Basta vir aqui em opções, abertura de caixa. Aqui eu vou informar o valor que eu tenho no meu caixa no momento que eu estou abrindo. Então, vamos supor que eu abro meu caixa com R$ 100, que é o valor que eu tenho atualmente. Vou informar o valor e vou lançar esse valor no meu caixa. Ele vai mostrar que o meu caixa ele foi aberto com sucesso. Vou filtrar aqui somente com a data de hoje, para vocês verem. Então, aqui ele vai gerar o histórico, ó, abertura de caixa e o valor que eu fiz a abertura. O que que vai acontecer? Nesse caixa, vocês podem estar fazendo depósitos, que é a baixa de títulos. Vocês podem estar fazendo retiradas, que são as sangrias, né? Ou pode estar lançando movimentações manuais. Como que eu baixo um título no meu caixa, tá? Eu venho aqui em cadastro de títulos, a receber. Vou pegar um que esteja em aberto aqui. Então, esse de R$ 82. Vamos supor que eu recebi no meu caixa. Então, vou vir em baixar títulos. Vou vir aqui em baixa por caixa. E aqui eu vou só deixar como dinheiro, porque eu sempre vou receber em caixa apenas dinheiro e confirma a baixa. Ele já vai gerar o acerto. Se eu vir aqui no meu caixa, ele já vai estar aqui a movimentação de entrada que foi abaixo do título. Aí mostra o documento e qual que é o nome do cliente. Qual seriam as outras opções? O menu de inserção. Então, aqui vocês vão estar inserindo um lançamento, seja ele de entrada ou retirada. Então, aqui, por exemplo, que eu queira retirar,
um valor. Qual que é a opção? Crédito ou débito? Então, eu quero fazer um débito. Vou informar o valor, lançamento sempre em dinheiro, e o centro de custo, ele leva muito em consideração também, tá, pessoal? Então, se vocês marcarem débito aqui e colocarem um centro de custo de crédito, ele vai sair como um crédito, tá? E não como um débito. Então, tem que cuidar muito do momento da inserção do centro de custo, tá? Então, vamos supor que eu queira fazer um débito e esse valor aqui foi um valor de frete que eu tive que pagar. Aí eu vou confirmar, automaticamente vai mostrar aqui, ó, a descrição que eu coloquei, o valor, e vai ficar em vermelho porque é um débito. Outra opção seria vir aqui e fazer uma retirada sangria. Aí aqui vocês vão colocar somente o valor, que automaticamente ele vai fazer uma retirada automática do seu caixa. Então, ele vai debitar R$ 100, informando que foi uma retirada de caixa, tá bom, pessoal? Aqui também vocês têm o menu de fazer a geração de recibo manual, né? Caso vocês queiram fazer um recibo para o cliente de vocês. Tem a opção de fazer a transferência, então vamos supor que eu peguei o dinheiro do final do dia, e esse dinheiro do final do dia, eu vou pegar ele e vou ir lá no meu banco e vou depositar ele. Então, ao invés de você fechar o seu caixa, informar a retirada, ir lá no seu banco e fazer a inserção no banco, você pode fazer a transferência automaticamente. Aí você escolhe qual é a conta de destino que você vai depositar esse valor, a data do lançamento, o valor que vocês querem depositar, ele vai mostrar o valor do seu caixa atual, e o histórico, caso desejar. No caso aqui ele está como obrigatório, tá? Aí basta confirmar. Então, vamos supor que eu queira mandar para minha conta da Carol esse valor de R$ 1.500. Então, aqui eu vou fazer aqui uma transferência e vou confirmar. O lançamento foi feito com sucesso, então aqui ele vai mostrar que foi uma transferência. Se eu vim aqui no meu cadastro de contas, foi essa conta aqui, vai mostrar, ó, transferência caixa. Então, automaticamente ele tirou o dinheiro do meu caixa e trouxe para minha conta bancária. Temos aqui o fechamento de caixa, na qual vocês podem fazer todo final de dia, tá, pessoal? Ou toda semana, ou cada 15 ou 30 dias. Lembrando, caso vocês fechem o seu caixa, por exemplo, abriu o meu caixa de manhã e logo após o almoço eu fechei ele. Se vocês precisarem faturar orçamentos, vocês não vão conseguir, tá? O caixa precisa estar aberto para que consiga faturar orçamento, mesmo que não seja em dinheiro, tá? Então, por conta dos registros de relatório, ele precisa que esteja aberto o caixa. Então, aqui, vocês vão estar informando a data de fechamento. Então, vamos supor que, Carol, esqueci de fechar o meu caixa ontem, eu consigo fechar ele com data retroativa? Consegue. Basta vir aqui na data, informar que você quer fechar com a data de ontem, ele vai mostrar o seu saldo, basta você confirmar. E aqui, assim que eu filtrar com a data de ontem, ele vai mostrar que foi feito um fechamento de caixa e o valor desse fechamento. Carol, fiz o fechamento com a data errada. Tem como excluir? Tem. Basta vir aqui em histórico, fechamento de caixa, filtrar aqui pelo período, cancela o fechamento, e aí vocês conseguem vir aqui no seu caixa novamente e fechar ele conforme a data que vocês precisarem. Então, por exemplo, eu queria fechar com a data de hoje. Confirmo, automaticamente já vai contabilizar o meu fechamento de caixa. E aí, a última opção seria o relatório. E aí você pode tirar um relatório mensal do seu caixa, na qual vai mostrar todas as transações feitas no caixa, todos os cheques de terceiro que você tem no sistema recebido nesse período, todas as contas bancárias que você tem, com o saldo delas, e aqui um saldo total geral de todas as movimentações, de caixa, cheque e conta bancária. Até aqui, pessoal, em relação ao caixa, alguém tem alguma dúvida? Eu tenho, Carol. Você comentou que quando a gente faz o fechamento do caixa, não consegue faturar no dia. Então, por exemplo, digamos que hoje, no final do dia, eu fiz o fechamento do meu caixa.
Aí amanhã eu tenho que abrir ele novamente? Exatamente. Amanhã, quando você chegar na empresa, você precisa fazer a abertura do seu caixa daí. Que também é ali nas opções, né? Isso, também é opções, aqui em abertura de caixa daí. Tá, perfeito. Mais alguém, alguma dúvida? Bom, vou para o próximo tópico, tá, hein, pessoal? Que seria daí o cadastro e controle de contas bancárias. Então, para cadastrar uma conta é bem fácil, não tem muito segredo. Basta vir aqui no financeiro, contas bancárias, lançamentos e extratos, tá? Vou voltar do começo para vocês verem, para não ficarem com dúvidas. Então, financeiro, contas bancárias, lançamentos e extratos. Aqui vão ter as contas que você já tem cadastradas, tá? Clicando sobre elas, vai mostrar o saldo atual e as movimentações do dia. Aqui vocês conseguem fazer filtros por data, caso vocês queiram ver um extrato referente a um período específico. Como que eu faço para cadastrar uma conta, Carol? Aqui eu tenho a opção, cadastrar nova conta. Vou informar o banco. Eu posso digitar o número do banco. Caso não saiba o número, eu venho na lupinha. E aqui eu posso pesquisar ele pelo nome. Então, tem vários bancos cadastrados aqui. Vamos supor que eu queira cadastrar esse Banco Continental. Então, basta eu clicar aqui na setinha, ele vai mostrar aqui o número do banco, e eu vou estar informando a agência. Então, a agência do seu banco, o número da sua conta, qual é o titular dessa conta, né? Então, sempre vai ser o número que está impresso no cartão. Operação, dígito, somente se estiver na conta. Os demais dados não precisam preencher, tá, pessoal? Somente o banco, agência, conta e titular. Confirmo, ele vai mostrar que a conta foi cadastrada com sucesso. Se eu voltar aqui, a conta já vai estar cadastrada. Carol, mas a conta não cadastrou com valor zerado. Como que eu posso fazer para lançar o valor que eu já tenho na minha conta bancária para já atualizar o sistema? Então, vocês vão vir aqui no menu, tá? Selecionar a conta que vocês querem. Novo lançamento. E aqui vão ter algumas opções de centro de custo. Vocês vão estar informando ajuste de caixa crédito, para lançar o valor que vocês já têm na conta de vocês. Vou informar o documento, pode ser qualquer número, e o valor. Então, vamos supor que vocês tenham 5 mil nessa conta. Vão informar que é um ajuste, e aqui vão informar que é um crédito também. E vão confirmar. O que vai acontecer? Assim que você clicar sobre a conta novamente, o saldo ele foi atualizado, e aqui vai gerar o histórico também. Mas, Carol, esse histórico não vai aparecer no meu relatório mensal de DRE ou de recebimento? Não, porque esse centro de custo, ele é específico para esse tipo de ajuste, tá? Então, ele não vai entrar em nenhum relatório mensal, apenas vai ajustar o saldo da sua conta bancária. Dúvidas, pessoal? Bom, então aqui na conta bancária também eu posso gerar o extrato em Excel. Então, basta eu filtrar um período em específico que eu quero e gerar esse extrato em Excel. Posso também fazer transferência entre contas. Então, vamos supor que eu peguei um valor dessa conta e queira mandar para a conta do Continental. Basta eu vir aqui em transferir. Transferência entre contas, aí tá, pessoal? Aqui vai mostrar já a conta de origem e eu vou informar a conta de destino. Data de cadastro, data do dia, documento, o valor que eu queira lançar e eu vou confirmar. Então, aqui, o que ele vai fazer? Ele vai tirar dinheiro da minha conta WVetro, então ele tirou R$ 10 aqui e colocou o valor aqui na minha conta da Vitromax. Deixa eu localizar ela aqui. Aqui. Então, aqui ele já entrou o valor que foi referente a uma transação feita, tá? Então, ele tirou o dinheiro de uma conta e colocou em outra. E aqui a gente tem um último tópico, que é o tópico de pagar contas. Então, aqui vocês podem estar pagando fornecedores em grupo. Então, vamos supor que vocês tenham ali 10 títulos para pagar de fornecedores diferentes. Podem vir aqui, filtrar o período em específico que vocês queiram,
vai mostrar todos os títulos que vocês têm de todos os fornecedores, seleciona os títulos que vocês queiram pagar, confirma abaixo dos selecionados, automaticamente esses títulos eles foram baixados na sua conta bancária. Eu só ver em qual conta foi. Meu Deus. Acho que foi essa aqui. Não me recordo em qual conta foi, vou fazer novamente, tá, pessoal? Vou pegar essa aqui, vou pagar contas, vou selecionar esses dois títulos, vou confirmar. Baixa feita com sucesso. Então, aqui já saiu os dois valores, ó, que foi o pagamento das duas contas que eu fiz de fornecedores. Então, o fornecedor Carol e o fornecedor Academia. Dúvidas em relação a contas bancárias? Só para confirmar, Carol, automaticamente quando você faz essa baixa aí através das contas, ele já vai sair lá do meu financeiro, onde fica a pagar? Isso, ele vai marcar como liquidado automaticamente, como se você tivesse dado baixa diretamente no título, tá? Ai, que legal. E daí no dia que você está fazendo essa baixa? Porque hoje Isso. a gente faz 1 a 1. Foi ótimo ver isso. Não, aqui vocês podem fazer em massa, tá? No caso aqui, ele é por vários fornecedores diferentes. Então, aqui eu posso pegar todos os fornecedores que eu tenho, ó. Tem o IPTU, tem o Guilherme, tem a Carol, o Anderson. Seleciono todos que eu tenho no período que eu quero baixar, no caso, pagar. Confirmo essa baixa. Ele vai gerar uma informação para você que o título foi pago com sucesso e aqui vai estar todos os pagamentos. Vamos supor que eu quero localizar esse título do Anderson. Vou pegar aqui o título do Anderson. Deixa eu só fechar aqui. Vou pegar esse da Carol, que está por primeiro. Vou vir aqui em títulos, contas a pagar. Opa, eu peguei por documento. Foi o valor de R$ 1.500. Então, aqui, ó, R$ 1.500, eu tenho dois títulos da Carol, eles já estão como liquidados. Então, um desses dois títulos aqui foram referente a essa baixa. Tem um terceiro aqui também, tá? Mas todos como liquidados, não tem nenhum em aberto que foi referente à baixa. Tem uma segunda opção, que seria o quê? Aqui na tela de títulos, tá, pessoal? Tem esse menu de mais pagamentos, na qual aqui também tem a opção de baixar vários títulos. Porém, aqui é do mesmo cliente ou mesmo fornecedor. Não são fornecedores diferentes. Então, vamos supor que você tem um cliente que tem vários títulos vencidos, mas é o mesmo cliente. Também vocês podem baixar em massa, daí basta vir aqui em baixar vários títulos, vai informar qual é o fornecedor, deixa eu ver se eu tenho algum aqui lançado. Apagar, vou filtrar uma data. Ó, é aqui vai mostrar ó, todos os títulos do fornecedor academia que eu tenho para pagar. Também posso selecionar todos, ele vai me dar uma somatória do total. Venho aqui para baixar o título, e aqui eu posso baixar tanto pelo caixa, como conta bancária, ou cheque. Mesma coisa de cliente daí, tá? Título a receber. Dúvidas em relação a essa baixa, pessoal? Oi, viu, Carol? Eu posso limitar o acesso do meu colaborador? Para qual Algum, função, Bruna? principalmente no valor total ali que aparece. No caso dos cartão, sabe? Dos saldo. Você pode limitar ele a não ter acesso às contas bancárias, mas ao valor em si, não. Tá, o valor total ele vai conseguir ver. Vamos Vai supor conseguir assim, ver a sem questão ter dos acesso boletos para onde eu tô pagando, tudo ela vai ver. consegue ver, desde que ele tenha acesso aos lançamentos e extratos. O que você pode fazer é o seguinte: liberar a tela de títulos, apagar e receber para ela, porém o Isso. menu de contas bancárias você fazer a restrição. Ah, tá. Uhum. É isso aí mesmo.
Mais alguém, alguma dúvida? Bom, vou para o próximo tópico, então, tá, pessoal? Que seria lançar contas manualmente, tá? Tanto a pagar quanto a receber. Então, para mim, lançar contas manualmente é bem simples. Eu vou vir aqui no menu de financeiro, títulos, contas a pagar, receber. E aqui eu tenho o menu de lançar novos títulos. Então, eu vou vir nessa opção. Aqui, eu vou estar informando o nome do meu cliente ou fornecedor, tá? Vou informar se é um título a pagar, receber ou é um cheque de terceiro. Então, vou estar lançando a pagar. O documento, ele pode ser o número do pedido, o número da nota fiscal, o que vocês acharem melhor para localizar esse título futuramente. A data do primeiro vencimento. Quantas parcelas são? Então, nesse momento, pessoal, vocês podem estar fazendo o seguinte, ou podem lançar um título apenas, ou vocês podem lançar as contas fixas também. Então, vamos supor que esse Alan seja um pagamento fixo que vocês têm todo mês. Então, vocês podem lançar os 12 meses referente ao ano inteiro que vocês têm com ele. Então, o valor da parcela, vamos supor que seja R$ 200, e aqui vai dar o total das 12 parcelas. Mas, Carol, tem conta de água, tem conta de luz, que não são fixas. Como que eu posso fazer? Basta vocês colocarem um valor médio mensal que vem na conta de vocês, e quando vocês forem receber realmente essas contas que vocês forem baixar elas, no caso, pagar elas, vocês podem estar ajustando o valor manualmente que eu vou estar mostrando para vocês. Então, vamos supor que essa conta aqui seja uma conta com valor variado, não uma conta com valor fixo. Vou colocar aqui um centro de custo, vamos supor que seja água e esgoto. Lançamento, vou colocar que o pagamento é no Pix. Vou visualizar as parcelas, e aqui vai gerar minhas 12 parcelas, e eu vou confirmar para gerar elas. Então, elas foram geradas com sucesso. Se eu filtrar elas aqui, já vão estar todas lançadas no sistema, minhas 12 parcelas. Se for conta com valor fixo, basta vir no menu e baixar título. Se for conta com valor variado, Carol, chegou o dia 6/8, e essa conta de R$ 200, que era uma conta de água, não veio 200, veio R$ 250. Basta clicar no valor do título, alterar o valor, e aqui vocês vão estar colocando o valor alterado. Então, o valor era 200, quantos que veio? Veio 250. Por que que você está alterando? Ajuste de valor, porque vem um valor tal. Então, vocês podem colocar uma justificativa, que vai gerar um histórico no sistema. Confirma. Aqui ele já gerou o histórico, tá? O motivo dessa alteração. E assim que você fechar, o valor foi atualizado. Aí é só vir no menu e baixar o título normalmente. Sendo ela conta a pagar ou conta a receber. Beleza, pessoal? Em lançamento de contas, tranquilo? Alguma dúvida? Bom, vou dar sequência aqui então, tá? Com o tópico de crédito de cliente. Então, o próximo tópico que a gente teria é como lançar crédito para cliente e fornecedor. Então, esse crédito, pessoal, ele pode ser gerado tanto no momento da baixa do título, que eu mostrei para vocês mais cedo, que é acertar a diferença em adiantamento, que ele vem diretamente para esta tela, ou vocês podem estar lançando manual. Como que vocês fazem isso? Basta vir aqui em gerar um crédito, na aba de crédito com cliente e fornecedor. Vão estar informando se é com cliente ou fornecedor. No caso, eu vou colocar que é com cliente. E aqui, vocês vão estar informando qual seria o cliente. Então, vou colocar aqui o fornecedor, o cliente, desculpa, Alan Ricardo. Qual que é o valor desse crédito? Vamos supor que seja R$ 1.500 de crédito que ele tem comigo. Vou colocar o centro de custo, vou salvar as informações. E aqui eu vou informar como é que o Alan me pagou esse valor de R$ 1.500, que é um crédito que eu vou virar para ele. Então, tem que tomar muito cuidado, pessoal, nesse momento. Por quê? Porque quando você gera um crédito no sistema, você está informando para o sistema que o cliente te pagou esse valor adiantado. Então, o valor, ele vai entrar na sua conta bancária, ou no seu caixa,
ou em cheque, ou onde for. No caso, ou é conta ou é caixa. Então, ele vai gerar o histórico da movimentação. Então, aqui eu vou informar que o Alan, ele me deu um valor de R$ 1.500 antecipado, na qual futuramente, em alguma compra dele, eu vou abater esse valor que ele tem dessa compra. Vou colocar o documento, informar que é nessa conta continental, insiro o lançamento e vou finalizar a baixa. Ele vai gerar um recibo. Se eu filtrar ele aqui, ele já vai estar aqui, ó, Alan, um valor de saldo de R$ 1.500. Na minha conta bancária, ele vai mostrar da seguinte forma. Ó, R$ 1.500, Alan Oliveira. Por quê? Porque o cliente me pagou esse valor antecipado. Aí, o que vai acontecer? Como que vocês utilizam esse crédito, tá? Eu vou vir aqui em contas e vou lançar um título para o Alan Ricardo. Porém, a receber. Então, o Alan tem que me pagar alguma coisa. Eu vou informar um documento. Vamos supor que esse valor que o Alan vai me pagar agora seja de R$ 1.000. Vou colocar o centro de custo, o lançamento, vou visualizar a parcela e vou gerar essa parcela. Ela foi gerada com sucesso. Vou filtrar aqui a receber e meu cliente. Então, aqui eu tenho um título de R$ 1.000 do Alan. Porém, o Alan tem um crédito comigo. Então, quando eu vir aqui em baixar título, ele vai mostrar, cliente possui um crédito de R$ 1.500. Vem outra forma de pagamento. E aqui, ele vai me dá a opção, utilizar crédito do cliente. Então, o título é R$ 1.000 e eu tenho R$ 1.500 de crédito. Vou clicar para utilizar. E aqui, ele vai dar a opção de você utilizar o saldo total, parcial ou conforme vocês quiserem. Então, aqui, ele me deu a opção de utilizar os R$ 1.000 porque eu tenho R$ 1.500 de crédito. Vou confirmar. Finalizo a baixa. Vai gerar um acerto para mim, um documento, né? Se eu vir aqui em crédito novamente, ele vai me mostrar que, se eu clicar aqui na lupinha, eu tinha um saldo de R$ 1.500, utilizei 1.000, mas ele tem R$ 500 de crédito comigo ainda para uma compra futura. Então, assim, vocês conseguem fazer uma movimentação de crédito com o cliente e fornecedor dentro do sistema. Dúvidas, pessoal? Eu tenho. Eu não consigo excluir depois que eu faço esses lançamentos, porque eu fiz um lançamento desse de forma errônea e eu não consegui achar aonde excluir ele. Certo. Não, Camila, é muito difícil um crédito que você consiga lançar. Por exemplo, aqui, esse daqui ele gerou um número de acerto. Esse daqui também e esse daqui também. Tem casos que, se eu pegar esse número de acerto aqui e vir aqui em acerto, pagamentos e recebimentos, vou filtrar aqui por período, finalizado sim, e vou colocar esse número de documento. Ele vai me mostrar. Por quê? Porque foi um título utilizado a partir da baixa de um título. Então, o acerto do título eu consigo fazer exclusão. Então, automaticamente, a utilização também eu consigo fazer exclusão. Mas, se você gerou de uma outra forma esse crédito, não tem como fazer exclusão, tá? Aí eu posso vir aqui, fazer a exclusão. Assim que eu atualizar, ele vai mostrar aqui que novamente voltou um valor de R$ 1.000, ó. Uhum. Voltou para R$ 1.500, então não é mais 500 que eu tenho, então voltou para 1.500. E aqui pode ver que ele já está zerado, então eu não consigo excluir. Então, tem casos que sim, tem casos que não, depende muito da situação. Entendi. E quando eu gero crédito do fornecedor, em caso de alguma troca, devolução, enfim, eu também tenho que informar aquela parte de conta e tudo mais, igual você fez? Sim, sim, precisa informar, porque o cliente, o fornecedor, ele te pagou um valor antecipado, né? Ou deu a mais, algo do tipo. Aí você coloca em qual conta que ele te pagou o valor a mais e vai lançar dentro do sistema. Tem casos que o quê? Normalmente, tem clientes que deixam o cliente pagar diretamente para o fornecedor, na maquininha deles. Aí vai gerando um crédito, porém não é com você, é com o seu fornecedor. Seria o caso de algum de vocês? Seria o meu caso. Certo. Aí o que eu aconselho você fazer, tá? Aí o caso é vocês virem aqui em contas bancárias, contas bancárias,
e vai cadastrar uma conta para o seu fornecedor. Aí aqui, em vez de você colocar Itaú, Bradesco, Santander, tem a conta cofre ou conta caixa. Eu filtro aqui por nome. Vou pegar essa caixa para você ver. Vou colocar aqui caixa interna. Aí aqui você coloca a agência e número da conta fictícia, tá? E aqui você vai colocar o nome do seu fornecedor. Fornecedor e vai confirmar. Aí o que vai acontecer, tá? A conta ela foi cadastrada, ela já está aqui, é uma conta fictícia. Aí vamos supor que você fez uma venda e o cliente, em vez de ele pagar para você, ele pagou para o seu fornecedor. Então, quando você gerar o faturamento do orçamento dele, vou vir aqui em faturamento, deixa eu pegar um orçamento. Vou faturar aí normalmente, tá? Vou colocar dinheiro fixo. Vou colocar que foi uma parcela só, tá? Para ficar mais fácil. Ó, lá existe fechamento de caixa. Lembra que eu falei anteriormente para vocês? Se tiver fechamento de caixa, eu não posso faturar. Então, vou só fazer a exclusão aqui. Tá? Fechamento de caixa. É que eu já consigo faturar novamente. Gerou o documento. Vou localizar esse documento lá no meu financeiro, tá? Na aba de títulos, contas a pagar, receber. Então, esse valor de 28.541, o cliente ele não pagou para mim, ele pagou para o meu fornecedor e gerou um crédito meu para o meu fornecedor. Então, eu vou ter um crédito futuramente com o meu fornecedor de 28.541. Venho em baixar títulos, outra forma de pagamento. Em vez de você debitar, no caso, receber o valor nas suas contas bancárias, o que você vai fazer? Vai receber o valor na conta do seu fornecedor. Então, você está lançando o valor como crédito na sua conta do fornecedor. Insira o lançamento no banco, finaliza a baixa, e aí, aqui na aba de contas bancárias, você consegue ter um controle dos créditos que você tem com ele. Então, vou finalizar a baixa aqui, vou atualizar a tela. Deixa eu ver por que não entrou. Eu não finalizei a baixa. Acabei colocando a conta errada. Deixa eu só baixar novamente. Rapidinho. Lançamentos, fornecedor. Ó, é que eu tenho duas aqui, ó. Caixa interna, essa daqui, esse lançamento do banco, finaliza a baixa. Aí aqui ela já está o valor no meu fornecedor. Carol, e como é que eu vou fazer para mim usar o crédito que eu tenho nessa conta bancária, que é o crédito que eu tenho com o meu fornecedor? Muito simples, tá, pessoal? Venho aqui em contas, contas a pagar. Supondo que essa conta aqui seja a conta do seu fornecedor que você tem no sistema. Baixe o título, outra forma de pagamento. Em vez de você pagar utilizando o saldo da sua conta, você vai pagar usando o caixa do seu fornecedor, que é a conta que você tem de crédito com ele. Insere o lançamento, finaliza, vai gerar o acerto. Na sua conta bancária, você consegue ver as movimentações de entradas e saídas e o saldo ele vai entrando ou debitando automaticamente. Alguma dúvida? Entendi. Então, nesse caso de uma devolução de produto que a gente fique com crédito no fornecedor, o ideal é fazer dessa maneira. Isso, o ideal é fazer dessa maneira, que fica um processo mais fácil, né, no sistema. Perfeito. Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Vou mostrar aqui como cadastra os planos de conta, então, que são os centros de custo. Então, eu vou buscar aqui por planos de conta, centros de custos. Aqui vão estar o que vocês já têm cadastrados. Para vocês cadastrarem um novo, basta vir no inserir. Vocês vão informar qual é o grupo de custo. Então, aqui, cada grupo tem o seu subgrupo. Então, esse é o grupo na qual vocês cadastram no tópico abaixo, em grupo de contas.
E em cima é o plano de conta, que são os subgrupos. Então, eu viro no inserir, supondo que eu queira cadastrar um centro de custo de entrada, que é uma receita. Basta eu colocar o código, a descrição, então, venda de acessório, por exemplo. Cadastro, vou informar se é um crédito ou um débito. Então, aqui ele é um crédito, tá? E vou confirmar. Novamente, vamos supor que seja despesa financeira, que é um débito. Coloca novamente, então, despesas é débito, então ele vai sair da minha conta bancária, do meu caixa, o que seja. Eu vou colocar débito. O que é sem resultado? Sem resultado é aquela questão do ajuste de caixa, na qual é um centro de custo específico para movimentações sem resultado no DRE. Então, no seu DRE, se você cadastrar como sem resultado, as movimentações que estiver com essa informação não vão ser contabilizadas, tá, pessoal? Então, o cadastro é muito simples, tá? Basta colocar o grupo, descrição e código, se é crédito ou débito, e fazer a confirmação. E, por último, a gente tem o nosso DRE, que é o plano de contas, tá? Despesas por cento de custos, na qual a gente pode estar tirando ele analítico ou sintético. O sintético ele é mais resumido, na qual vai mostrar apenas os grupos de custo, e o analítico ele vai mostrar os grupos e os centros de custos, na qual eu posso filtrar por data de baixa, emissão ou vencimento. Vou filtrar por data de hoje. Vou mostrar as duas opções para vocês. Vocês podem filtrar por um grupo de custo específico e por um centro de custo dentro do grupo também, tá? Então, aqui, por exemplo, em receita, quero filtrar somente por abertura de caixa. Vocês podem daí, tá? Vou confirmar. E aqui ele vai mostrar apenas os grupos. Os valores. Já o analítico, ele vai mostrar mais diferente. Ele mostra o grupo, o subgrupo, tá? Então, aqui o grupo é receita e o subgrupo também. Já aqui, o grupo é despesa pessoal e o subgrupo é venda de produto. Aqui é despesa administrativa e o subgrupo é combustível. E vai mostrar o fornecedor ou o cliente, o documento, a data, os valores certinho. E aqui embaixo, um total geral. Então, quanto que entrou, quanto que saiu e o seu saldo final, somando e debitando toda a movimentação do período, tá? Pessoal, em relação ao treinamento em si, alguém possui alguma dúvida? Bom, caso não haja nenhuma dúvida, tá? O nosso treinamento pode falar, Yasmin. Sobre o treinamento em si, Carol, eu tenho uma dúvida. Não de fato esse de financeiro, mas a modalidade que ele acontece. Só dessa dinâmica em grupo, não existe a possibilidade de eu fazer um treinamento aqui com os meus colaboradores e uma pessoa aí da Provetro? Tem a possibilidade sim, Yasmin, porém esse treinamento ele é exclusivo e ele é contratado, tá? Então você pode falar com o equipe do comercial e verificar quais são os valores, quais são as possibilidades que você pode fazer para a sua empresa daí, tá? Tá, joia, perfeito. Muito obrigada. Imagina. Bom, pessoal, então nosso treinamento está encerrando por aqui, tá? A gente abordou aqui. Ângela, tem alguma dúvida? Oiê, tudo bem? Ótima tarde, Luísa, tudo bem contigo? Tudo bem? Tô bem também. Então, Carol, a minha dúvida ela não é assim necessariamente sobre o treinamento, mas foi algo ali que a gente estava conversando na empresa. Eu gostaria de aproveitar esse momento e perguntar para você referente ali o dashboard que a gente tem, né? Poderia fazer essa pergunta? Qual o dashboard deles? É que tem vários.
Sim, ali o de venda, no caso, e de orçamentos, que a gente também tem o faturamento do mês, né? Onde a gente vê o tanto de vendas que foram fechadas, ali o período de emissão e o período da data de cadastro que tem a venda. Quando a gente tira ali o relatório para a gente saber a quantidade que entrou ali no mês, tem algumas vendas que são fechadas no mês, por exemplo, agora de agosto, só que a emissão desse orçamento foi há 2 meses atrás. Quando a gente vai imprimir para a gente ver a quantidade de vendas daquele mês, essa venda que ela foi emitida em outros meses, ela não aparece nesse resultado final. Então fica destoante os valores e a gente tem que ficar procurando quando foi emitido para a gente encontrar. Hoje a Certo. gente ainda fez o teste de um orçamento que foi feito há 2 meses atrás e quando a gente foi entrar ali para ver o quanto que a gente já faturou até agora, esse orçamento ele não entrou, ele só entra quando a gente coloca a data de emissão lá, né, ali no cadastro, onde tem um período do filtro, e aí ele aparece, só que filtra pela emissão, e aí a data de venda está ali. Só que na hora que a gente puxa o relatório, que seria Uhum. algo que eu precisaria prestar, né, não aparece nesse todo. Daí eu queria saber como que a gente poderia fazer, porque agora a gente vai começar a imprimir, para a gente ter um controle maior, assim, daquilo que foi fechado no período mensal. Certo. Seria esse relatório aqui que você está utilizando? Deixa eu. Não. Certo. Eu vou mostrar esse aqui para vocês, que é o mais que é utilizado, tá? Na qual tem essa opção também. Então, vamos supor que é o seu caso, seja o filtro de orçamentos. Então, se você puxar por orçamento, ele vai puxar apenas por data de cadastro de orçamento, que é a data de inserção dele no sistema. Se você Uhum. mudar o filtro para venda, eu tenho opção também de data de cadastro, que é a data de criação, data de venda, que é o momento que eu clico no botão de confirmar a venda, ou Sim. data de faturamento, que é quando eu gero o financeiro. Então, cada filtro desse aqui vai mostrar informações diferentes. Então, faturamento é apenas orçamentos que foram confirmados a venda e gerado faturamento. Data de cadastro é apenas a data de criação do orçamento. Então, vamos supor que eu queira por data de venda, porém por data de cadastro. Então, data de cadastro do orçamento, não data de confirmação da venda. Vou filtrar aqui com data de hoje para ver se tem algum. Ó, aqui ele não tem nenhum, tá? Já se eu buscar aqui por data de venda, mesma data, tá? Tem esses aqui, que são os que a gente acabou de gerar ali o faturamento. Então, a gente gerou a confirmação da venda dele, eles já estão com status de faturado, por quê? Porque eu confirmei a venda e posteriormente eu faturei. Já se eu tirar o de faturamento, com a data de hoje, vai mostrar os mesmos orçamentos, porque tudo que eu confirmei a venda hoje, eu faturei também. Mas qual seria o que você está utilizando, Heloísa? Eu tô usando o dashboard, deixa eu entrar aqui para eu acessar e te falar certinho. Ali, ó, dashboard total de orçamentos barra vendas realizadas no período. Certo, deixa eu buscar de novo. Que ali tem os gráficos, tem tudo certinho, a quantidade, né? Certo. Então, Isso, aqui ele esse. vai te dar o total de orçamentos, tá? O valor total de criação de orçamento, o valor total de venda. Então, qual foi o valor de venda que você teve nesse período? Ah, o valor total de criação, data de cadastro de orçamento, foi esse daqui. Porém, o que você converteu em venda foi este valor aqui. Qual que foi o Uhum, ticket médio? O ticket médio foi esse. Qual foi a conversão de venda? Foi uma conversão de 104%. Por quê? Porque ele passou de 100%, porque pode ser que eu peguei orçamentos do mês passado e confirmei venda agora. Então, justamente por isso que o valor de venda está maior que o valor total de orçamentos. É o valor de títulos abonados. Quantos orçamentos foram? Então, foram 30. Por que está 32 vendas? Porque teve dois orçamentos de meses anteriores que eu confirmei venda apenas nesse mês. Justamente por isso que ele mostra informações diferentes. Então, aqui você tem de 1 a cada 94% de 100 orçamentos. Qual a sua possibilidade de cancelamento? É 1%. Mas, se você tem dúvida em relação a esses detalhes aqui de vendedor, essas informações de gráficos, tá? A gente pode estar abrindo um chamado para você, a gente explica certinho cada função que tem dentro dessa tela, tá bom? sim. Não, então eu vou utilizar aquele outro que você mostrou anteriormente, que eu não conhecia, na verdade, Isso, que eu achei ele bem melhor e mais completo mesmo para essa função que a gente estava procurando. Obrigada. isso, imagina. É, deixa eu ver aqui as mensagens. As aulas elas vão ser enviadas no e-mail, tá, pessoal? Então, elas demoram normalmente ali umas
uns 3 dias, porque a gente tem que esperar o Drive liberar a aula, subir para o YouTube, esperar o YouTube fazer liberação para os clientes. Aí, posteriormente, essa data, a gente faz o envio automaticamente no e-mail que vocês se cadastraram, tá? Eu vou deixar um link aqui no chat para vocês, que é um link de videoaulas do sistema, ó, na qual tem todos os módulos, tem de projetos, orçamento, financeiro, fiscal, estoque, compras, e aqui do ladinho, ó, tem os vídeos, basta vocês clicarem e assistirem, tá? Então, esses links aqui, eles já estão pré-prontos para vocês estarem assistindo também, tá? Então, vou deixar aqui no chat do Meet para vocês copiarem e deixarem salvos, tá bom? Então, pessoal, o treinamento de hoje, ele se encerra por aqui. Eu vou pedir mais uma vez para quem não deixou a licença no chat, para deixar para que a gente consiga confirmar a presença de vocês. Amanhã a gente vai ter o treinamento de estoque e compras. Caso vocês tenham interesse, vocês podem estar se inscrevendo para estarem participando. Muito obrigada pela presença de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem estar solicitando suporte diretamente no sistema, ou via chat ou ligação. E até a próxima. Obrigada, tchau, tchau.